Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique. Este canal é o Tempo da TV, o seu canal sobre curiosidades da televisão, teledramaturgias, novelas e outras coisas mais. Bem, hoje nós vamos trazer para vocês um pouco da história da novela Fogo sobre Terra. A novela Fogo sobre Terra foi escrita por Janete Claire para o horário nobre, às 20 horas, portanto, às 8 horas. Bem, a novela foi dirigida por Walter Avancini e, pasmem vocês, Vinícius de Moraes. A novela foi do dia 8 de maio de 1974 até o dia 4 de janeiro de 1975, contando com 209 capítulos. Bem, uma curiosidade sobre essa novela, antes de contar a história, é que essa novela, ela na verdade era para ter sido em 1973. Vou explicar a vocês. Em 1973, a novela Fogo sobre Terra iria ao ar, mas por conta de questões da censura, a novela não foi ao ar em 1973. Assim, Janete Claire teve que escrever uma novela às pressas. A novela seria O Semideus. Mas a novela O Semideus, ela foi ao ar no lugar, sim, na novela Fogo sobre Terra, tendo como protagonistas Francisco Coco e Tarcísio Meira, que a ideia inicial de Janete Claire era ter os dois como protagonistas de Fogo sobre Terra, e não de Semideus. Mas, como ela já havia feito a novela, já havia escrito a novela, os protagonistas que passaram a tomar o lugar de Tarcísio e Francisco em Fogo sobre Terra foi nada mais nada menos que Juca de Oliveira e Jardel Filho. Bem, vamos contar agora a história da novela Fogo sobre Terra, que foi ao ar definitivamente em 1974. Bem, a história de Pedro Azulão, dos irmãos Pedro Azulão e Diogo Fonseca. Bem, Pedro Azulão e Diogo Fonseca foram separados na infância. Vou explicar. Houve um acidente aéreo há muitos anos atrás em que os pais de Pedro Azulão e Diogo Fonseca foram envolvidos. O avião acabou se acidentando e os dois foram os únicos sobreviventes, sendo separados assim, um para cada família. Diogo Fonseca foi criado por Heitor Gonzaga, né? Interpretado por Jaime Barcelos, e Heitor Gonzaga Fonseca, e Pedro Azulão foi criado pelo Beato Juliano e a Indianara. Beato Juliano, Enio Santos, a Indianara, Neuza Amaral. Certo? Bem, Juca de Oliveira era Pedro Azulão e Jardel Filho, Diogo Fonseca. Bem, Diogo Fonseca foi criado de maneira mais confortável, né? Ficou numa família rica, estudou nas melhores faculdades, frequentou os melhores lugares do Rio de Janeiro, enquanto Pedro Azulão levava uma vida do campo, uma vida mais simples, na cidade de Divinéia. O que ocorre é que a cidade de Divinéia estava, na verdade, ameaçada por desaparecer do mapa. Por quê? Havia planos da construtora de Heitor, né, de colocar ali, né, na verdade, uma hidrelétrica, né, aonde ele iria ter as comportas para abrir a água, para as águas, né, para entrar as águas para poder formar a represa. E isso ameaçava a segurança da cidade, né? No meio disso tudo, tinha Bárbara. Bárbara Regina Duarte fora também criada por Heitor, né? Na verdade, Bárbara era filha da Indianara, com o Heitor, né? Mas ela foi criada na família rica, né? Tendo assim privilégios, né? E era a irmã emprestada de Diogo Fonseca. Bem, Bárbara era noiva do jovem Gustavo, um jovem ambicioso interpretado por Fulvio Stefanini, que na verdade ele ambicionava alcançar algum lugar maior na empresa, né? Enquanto Bárbara, ela não tinha muita certeza se gostava dele. Bom, isso gerou a preocupação de Heitor, né? Porque Heitor queria vê-la casada com um homem realmente que fosse de sua inteira confiança. E sua mãe também, Celeste.
interpretada pela dubladora e atriz Jéssica Fonseca, já saudosa também. Bem, no meio disso tudo, Bárbara acaba conhecendo Pedro Azulão, que antes namorara Chica Martins, Tina Sfat, que não gostava de ser chamada de Chica, queria ser chamada de Débora, inconformada com a vida simples da cidade, e até porque o seu pai era um homem muito duro, que era interpretado pelo Gilberto Martim, né? Um homem que no passado acabou assassinando sua própria esposa, né? Por ciúmes, né? Por achar que ela tinha outro envolvimento. Enfim, no futuro ele acabou se casando com Tiana, né? Personagem de Léa Garcia. Bem, a outra irmã de Chica Martins era Brisa, Sônia Braga, uma jovem decidida, que cuidava do pai, que dava toda a atenção ao pai e que acabou se apaixonando por André, né? Outro que acabou quase se apaixonando por Brisa foi Nilo Gato, interpretado por Edson França, né? E André Marcos Paulo. Bem, tudo isso ia muito bem quando, de repente, começaram a chegar estranhos na cidade. E esses estranhos, eles tinham a ver com a construção da represa na cidade, né? A represa queria gerar muitos empregos, né? Muitos empregos, né? Que também formariam uma hidrelétrica. Enfim, alguns estranhos chegaram e Pedro Azulão ficou incomodado. Bem, algumas cenas na época foram vetadas na novela, principalmente a cena em que Pedro Azulão pega em uma arma para defender a cidade, mas a censura na época não viu com bons olhos esse tipo de atitude do personagem e acabou vetando essa cena. Bem, no final da novela, Pedro e Diogo se reencontram, né? Quando a cidade já está sendo prometida para sumir do mapa. A cidade sumiria do mapa para dar lugar à represa. Bem, Pedro Azulão, ele acaba se isolando porque se sente culpado por não fazer algo pela cidade. E Diogo, né, que já havia perdido a sua primeira esposa, Dralisa, interpretada por Araci Cardoso, né, que acabou se suicidando, né, e deixou sua filha, Vivi, interpretada por Rosana Garcia. Outra coisa engraçadíssima nessa novela era os filhos de Germano Filho, que tinham nomes incomuns: rodoviária, ônibus, estrada de ferro. Inclusive, ônibus era o personagem do Ricardo Garcia, irmão de Isabela Garcia. E também rodoviária, Isabela Garcia. Estrada de ferro ficou a cargo da saudosa Françoise Furton. Bem, outro interesseiro também, que era um dos grandes vilões da história, era o Arthur Braga, que era interpretado por Erval Rossano, que antes seria noivo de Estrada de Ferro, mas acabou encontrando Maria Paula, a da Chaliose, já saudosa também. Bem, Diogo Fonseca acabou encontrando em Chica Martins um grande amor, Tina Sfat, que acabou ficando com ele, acabou se apaixonando por ele, e Bárbara ficou com o Pedro, né? No final da novela, há uma grande inundação na cidade, fazendo com que a Índia Nara não saia de casa. A Índia Nara, então, acaba morrendo afogada em sua própria casa. Uma cena muito bonita, né? E também tem uma frase de Tupã, que o Juca de Oliveira cita na cena, muito bonita, né? E depois há uma explosão na pedreira e a cidade desaparece. E aí o Juca de Oliveira, ele fala a seguinte frase: quem havera de dizer que aqui já houve uma cidade? E aí, a cena final, ele com o cavalo e a Regina Duarte vão embora da cidade, porque a cidade não existe mais, as pessoas passaram para outra cidade. Fogo sobre Terra mostrou uma grande realidade, a realidade de uma cidade que não era uma cidade evoluída, que pela ambição dos homens acabou virando uma grande empresa, acabou virando uma grande represa, isso tornando a vida dos moradores ameaçadas. Então, Fogo sobre Terra foi uma grande história escrita por Jeanette Claire, que teve a direção de Walter Avancini e também Vinícius de Moraes. A novela foi do dia
8 de maio de 1974 até o dia 4 de janeiro de 1975, contando com 209 capítulos. Tá aí para vocês um pouco da história da novela Fogo sobre Terra, uma história muito envolvente, uma história muito bacana, um elenco bacana também, né? Onde tinha Tamara Taxman, onde tinha também outros atores, como por exemplo, atores como Fulvio Stefanini, Isaac Bardavich, né? Tamara Taxman, que eu já falei. Também tinha Vinícius Salvatore, tinha atores fantásticos, Juan Daniel, Mari Daniel, né? Roberto Faisal, um elenco fantástico. Então tá aí um pouco para vocês da história da novela Fogo sobre Terra, que teve uma trilha sonora muito bacana também. Uma trilha sonora, As Cores de Abril, né? Que foi de Vinícius Moraes e Toquinho, né? Também músicas de Rui Mauriti, 4 músicas, né? E, claro, a trilha sonora, claro, a abertura com MPB4, né? Então tá aí essa novela maravilhosa, Fogo sobre Terra, uma novela para ser lembrada. Eu creio que ela não exista mais nos arquivos globais, mas se existir, seria interessante passarem no Globoplay, né? Que foi uma novela, com certeza, uma novela das 20 horas, uma novela super interessante. Então tá aí, ó, a história de Fogo sobre Terra. Se você gostou, compartilhe em suas redes sociais e acione o sininho, tá? Deixa o joinha maroto, você pulou aqui de paraquedas, fica um pouquinho, assiste, se você gostar, se inscreva e é isso aí, gente. Só quero fazer uma pequena correção aqui. Semana passada eu falei da novela Duas Vidas e eu esqueci de falar para vocês que foi a primeira novela, a estreia da atriz Cristiane Torlone, tá bom? Então tá aí para vocês matarem a curiosidade. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Até o próximo Tempo da TV. Lembrando para vocês que o Tempo da TV é em 2 edições. Todas as terças às 18 horas, falando sempre sobre a história de uma novela. E todos os sábados às 15 horas, falando sobre outros assuntos da televisão. Muito obrigado, gente. Até a próxima.